Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Quero que a igreja abra a Bíblia, na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Capítulo 1, versículo 28. Amém? Glórias a ti. E Deus escolheu as coisas vistas deste mundo e as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são. Eu queria contar um pouquinho sobre os Coríntios, para a igreja entender o porquê que eu escolhi esse versículo. Os Coríntios, ou melhor, Corinto, era uma cidade e uma igreja. E lá moravam os coríntios. Estudo nos diz que eram prósperos, mas depois que chegou o cerco romano, se tornaram maloqueiros sofredores da Grécia antiga. Estudo nos diz que em todas as viagens de Paulo, ele passava pela cidade de Corinto, e na sua terceira viagem, ele escreveu a primeira carta aos Coríntios. Estudo nos diz que os membros da igreja primitiva que viviam em Corinto lidavam com muitos dos problemas que existem como hoje, como desunião, falsos ensinamentos e imoralidade. Paulo escreveu aos membros da igreja em Corinto para ajudá-los com suas dúvidas e seus problemas e fortalecer os conversos que tinham dificuldades para abandonar suas antigas crenças e práticas. Irmãos, eu poderia até pregar sobre esse versículo hoje, mas eu usei ele como tema do meu testemunho. E eu escolhi ele porque quando eu estava na vida errada, nos velhos hábitos, nas más práticas, no pecado, eu encontrei um Paulo na minha vida que me falou que Jesus me amava, me ama, que Deus nos ama e que pode transformar, curar, libertar. Então eu decidi falar para os irmãos um pouco sobre os Coríntios e escolhi esse versículo para que nós possamos ser um Paulo na vida de alguém aí fora, né? Que nós possamos falar do amor de Deus para quem precisa, porque muitas das vezes é apenas uma palavra, né, de encorajamento que muitos precisam. Eu estou aqui hoje, nesta noite, a convite do irmão Daniel. Ele pediu para mim contar meu testemunho inteiro. Então, feche seus olhos essa noite. Senhor meu Pai, eu agradeço ao Senhor meu Pai por esta oportunidade de estar contando meu testemunho nessa noite. Que o Senhor me capacite mais e mais, Senhor, que a obra do Senhor continue sendo feita através desse testemunho, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, toda a honra, toda a glória é dada ao Senhor, meu Pai. Irmãos, eu nasci em Cuiabá. Minha família era cristã. Meu pai e minha mãe era uma família, eles eram juntos, né? E aos meus 11 anos, eles se separaram. Nós viemos embora de Cuiabá para Altraguai, uma cidade próxima de Cuiabá. E ali eles se separaram. E ali foi onde eu comecei a entrar com a vida errada. Eu e meu irmão. Então aqui, irmãos, eu destaquei um ponto, que é o da oração.
Porque antes de sentir, de me converter, de me entregar para Deus, eu vivi alguns anos na vida errada. E Deus sempre me livrou, me guardou, me protegeu, mesmo eu estando na vida errada. E eu acredito que se Ele livrou, protegeu, além do amor, da misericórdia dele, é porque tinha alguém orando por mim e pelo meu irmão. Então aqui eu destaquei a oração, que você continue orando para quem você está orando, que através da sua fé Deus vai fazer o milagre acontecer. E há uns 20 anos, irmão, sem perder muito tempo, foi onde eu decidi mudar, decidi entregar minha vida para Deus. E aqui eu quero tirar outro ponto, que a oração transforma, liberta, mas ela só faz isso se a pessoa para quem você estiver orando quiser mudar. Se ela não quiser mudar, a mudança não vai acontecer. Então, aos 20 anos eu decidi mudar. Falei para Deus, Deus, eu não quero mais a vida errada, eu quero viver uma vida certa. Então, quando eu decidi mudar, Deus começou a me provar. Começou a vir provas. Eu trabalhei na roça com plantação de soja e continuei querendo mudar. Então, irmãos, quando o inimigo viu que dessa vez eu realmente queria mudar, ele tentou tirar minha vida e a do meu irmão. E nós vivíamos juntos. Meu pai era casado com uma mulher e morava eu e ele junto. Então, eu voltando dessa fazenda, ainda estava com a mente virada, ainda queria mudar, mas estava na luta. Eu peguei um pouquinho de dinheiro que eu tinha, chamei meu irmão e falei, vamos embora beber, vamos embora à noite. E ele, não, vamos não, eu, vamos. Mas acabou indo, pegou a moto do meu pai e fomos. E ali nós ficamos a noite inteira e no amanhecer do dia, voltando para a cidade, voltando do baile funk, entrando na cidade, um cachorro entrou na frente da moto, nós caiu 120 por hora numa moto, eu e meu irmão. Meu irmão ficou 5 metros em uma carreta em movimento. Eu caí, mas machuquei, mas já levantei. Graças a Deus, esse foi um livramento de Deus na nossa vida. Eu quero destacar mais uma vez, irmãos, a mudança, a decisão de mudar. Porque hoje em dia muita família, a esposa ora pelo marido, o marido ora pela esposa, a mãe ora pelo filho, e às vezes a mudança não vem. Mas é porque não depende só de Deus, né? Essa mudança tem que vir da pessoa também. Então a aprovação continua. Trabalhei em construção, tomei várias rasteiras em algumas empresas. E Deus, depois dessas aprovações, Deus abençoou uma metalúrgica. Deus abençoou uma metalúrgica, que foi onde eu conheci o Gina, o Wendel, o Lucão. E lá eles falaram do amor de Deus para mim. Ajudaram bastante também. Aleluia. Fiquei 3 anos nessa metalúrgica. E aí, irmãos, foi onde, depois de 3 anos nessa metalúrgica, eu perdi meu irmão. Esse meu irmão que a gente se cantou. Ele ficou no Mato Grosso, ele nunca decidiu mudar, né? Eu decidi vir para mudar, graças a Deus mudei, mas ele nunca decidiu mudar, ele continuou na vida errada, né? Então aqui eu destaquei que é melhor te matar do que te perder, porque Deus vai livrando, até um certo ponto, mas se Ele vê que vai te perder, Ele te recolhe.
Então, antes disso acontecer, Deus sabe que eu já queria mudar, mas isso ajudou, no sentido bom, a querer mais ainda mudar. E aí, irmãos, despertou um desejo insaciável em mim, em querer batizar, em querer seguir a Deus mais ainda. E nisso, a minha esposa é católica, e eu confundia as coisas. Eu queria que ela também batizasse comigo, pra gente casar e tal, e nisso já o relacionamento já estava abalado, mas acabou separando. E nisso eu continuei orando, pedindo a Deus, querendo mudar, querendo a libertação. E uma noite, irmãos, eu tive um encontro com o Espírito Santo. Só quem já teve, eu acredito que sabe do que eu estou falando. Depois desse encontro com o Espírito Santo, em uma semana eu fui liberto dos 3 vícios: da droga, da bebida e do cigarro. E passados alguns dias, eu tive a oportunidade de me batizar nas águas. Batizei por aqui, sou membro aqui, graças a Deus. E depois que me batizei, nós voltamos a conversar, eu e minha esposa. Teríamos que casar, né? Certo, para voltar. E nesse intervalo, ela mudou também, Deus trabalhou ali no pensamento, né? Nas decisões, ela decidiu casar, decidiu, por enquanto, só casar, mas eu creio que ela vai batizar e vai servir comigo a Deus. E nós voltamos, e faz 1 mês e 3 dias que nos casamos, para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. E é isso, irmãos, para ser breve, esse é um pequeno pedaço, um pequeno ponto do meu testemunho. Toda a honra e toda a glória para Deus. O irmão Daniel sentiu de falar para mim, contar esse testemunho, então eu creio que Deus tem obra para fazer através dele. Deus seja louvado. Eu agradeço a oportunidade.